Então Jesus disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Estamos na série Enviados e eu queria pedir que você abrisse sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Queria que você abrisse sua Bíblia, livro de 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14. Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. É como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, santo és o teu nome, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por uma palavra, ó Deus, tão maravilhosa. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor quer falar aos nossos corações, o Senhor quer nos enviar. E a tua palavra fala sobre esse ministério tão maravilhoso, ó Deus, que todos temos, que é o ministério da reconciliação. Então, faz-nos entender isso essa tarde e que possamos sair daqui, ó Deus, entendendo e vivendo o que tu tens para nós, ó Pai. Tira toda a desatenção, toda distração que possa acontecer e que a gente possa ouvir e entender a tua palavra hoje, ó Pai. É assim que nós te oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Gente, todos conhecemos, ou a grande maioria conhece, o livro de Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios. É uma carta extremamente importante na história da igreja. A igreja de Coríntios era uma igreja muito diferenciada, porque a cidade de Coríntios era uma cidade muito diferente. Era uma cidade com vários templos, era uma cidade extremamente rica, com pessoas muito diferentes. Então, é lá que Paulo precisa tocar tanto na questão do amor, é lá que Paulo precisa enfocar tanto a questão do pecado. É pela repreensão e pela disciplina que Paulo aplica à igreja, que a igreja começa a desprezar Paulo. Não é? Então, é uma carta extremamente importante, porque essa igreja vivia em uma cidade completamente diferente. E é por isso que o ministério de cada crente foi algo tão enfatizado por Paulo nessa carta, nesse momento. E a gente leu nessa carta, inicialmente, sobre o ministério da reconciliação. A gente está na série Enviados. E eu preciso lhe dizer uma coisa: se você não sabe o seu ministério, você vai descobrir hoje que todos nós temos um ministério. Esse ministério Paulo chama de ministério da reconciliação. Aí eu queria que você continuasse com sua Bíblia aberta para a gente tentar entender o que é o ministério da reconciliação. Se você ler comigo, a partir do versículo 18,
do capítulo 5. A partir do versículo 18 do capítulo 5, do texto que nós já lemos. Ele diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Aí você vai, oxe, a gente estava intrigado, é? Estava. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu um ministério, o ministério da reconciliação, ou seja, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Se você ler comigo o versículo 14, um pouco antes, ele diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos que um morreu por todos, logo todos morreram. Gente, a ideia que Paulo traz aqui é simples. Quando Adão e Eva pecaram, a consequência do pecado é a morte. Quando Adão e Eva pecaram, a consequência do pecado era a morte, e a flecha estava lançada sobre Adão e Eva. Só que aí Deus disse: olha, eu não posso negar a minha palavra, porque eu já tinha dito que se pecassem, eles morreriam. Então Deus diz: mas quem vai morrer não vai ser vocês. Quem vai morrer vai ser eu, que vou enviar o meu filho para morrer por vós. Porque eu preciso lhe dizer uma coisa: não existe comunhão entre Deus e o pecado. Romanos fala que Deus entregou os adúlteros, né? E ele fala os maledicentes, os não amantes de sua própria família, Deus os entregou ao pecado. A Bíblia fala sobre a ira de Deus. Tem uma pregação muito conhecida, não sei se você conhece, se não me engano, de Jonathan Edwards. Ele fala sobre pecadores nas mãos de um Deus irado. E essa é uma das pregações mais fortes que existe na história. Conta-se que quando Edwards pregava essa mensagem, as pessoas choravam se agarrando nas pilastras do prédio, do templo, porque elas sentiam como se o chão estivesse se abrindo e elas estivessem caindo no inferno. Eu fiz, meu irmão, que pregação poderosa, né? Mas essa pregação era exatamente sobre a ira de Deus, e o texto que ele usou como base é um texto, salvo engano, de Deuteronômios, que ele diz assim: olha, quando seus pés resvalarem, quando você morrer, um eufemismo para a morte, quando seus pés resvalarem, você vai perceber que não existe lugar melhor e que não existe nada melhor do que se entregar a Deus, porque você precisa entender uma coisa, nós precisamos entender uma coisa: enquanto estamos em pecado, não existe comunhão entre Deus e o pecado. Se estamos distantes de Deus, não existe comunhão entre Deus e aquela pessoa que vive no pecado. Na verdade, nós somos inimigos de Deus quando estamos distantes de Deus. Agora, a partir do momento que nós entendemos que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, e nós aceitamos a Cristo, e nós entregamos a nossa vida a Jesus, para que Jesus transforme o nosso coração, o nosso caráter, aí a Bíblia diz que nós não somos nem só servos, nós somos amigos. Amigos. Na verdade, o que Paulo está dizendo aqui é uma coisa certíssima. Ele está dizendo o seguinte: quando estávamos em pecado, estávamos afastados de Deus, mas a partir do momento que entregamos a nossa vida ao Senhor, nós fomos reconciliados com Deus. E nós fomos reconciliados com Deus, gente, e a partir disso, Paulo vai dizer uma coisa: você que foi reconciliado com Deus, você recebeu um ministério. O seu ministério é o ministério da reconciliação. Porque assim como você foi reconciliado com Deus, a sua missão é chegar no outro, é chegar no seu amigo, é chegar na sua família e dizer: olha, você precisa se reconciliar com Deus também. Às vezes a gente olha para ministério e acha que ministério é só cantar aqui na frente, né? É só servir aí com o pessoal da integração. A gente acha às vezes que ministério é fazer alguma coisa dentro da igreja. Mas na verdade, isso também é ministério. Porque o pessoal que ajuda nos cultos, que ajuda na igreja de alguma forma, indiretamente, eles estão falando da mensagem da reconciliação. Agora, o meu ministério e o seu ministério é abrir a nossa boca e falar dessa palavra de salvação para os outros. Paulo começa esse texto que a gente leu dizendo assim: porque o amor de Deus nos constrange. E o constrange aqui, gente, não é envergonha. Às vezes as pessoas olham isso: o amor de Deus me constrange, eu estou todo envergonhado. Não tem nada a ver, ou pelo menos
do grego é o que mais se entende, que não é esse sentido. O sentido de constranger, gente, é impulsionar. Vê só, quando Paulo diz, olha, o amor de Deus me constrange, ele está dizendo assim, o amor de Deus não me deixa ficar parado, não me deixa ficar calado. Quando eu entendo o amor de Deus, quando eu entendo que Jesus era um e morreu por todos, morreu por mim, morreu por você, quando eu entendo esse amor, eu não consigo ficar parado, porque esse amor me constrange, esse amor me empurra para fazer alguma coisa, esse amor me leva a pregar o Evangelho, me leva a viver o Evangelho, esse amor me faz entender que eu fui chamado, que eu fui enviado. Ninguém está aqui, gente, se vindo, eu não estou aqui pregando, porque alguém me pediu para fazer isso. O pastor Sérgio pediu e quando ele pede eu faço, mas não foi só isso não, sabe? É porque quando a gente está aqui, quando a gente serve ao Senhor, eu preguei isso 8 horas da manhã, lá no casarão, eu falei, meu amigo, ninguém se acorda de 8 não, né? Porque para chegar lá de 8, eu preciso acordar para tomar banho 10 para as 8, né? Pelo menos eu digo à minha esposa que eu tomei banho. Então, quando você acorda cedo, quando você sai para servir em alguns ministérios, quando você vem ensaiar para poder dançar aqui e fazer tudo isso que o pessoal faz, gente, ninguém faz isso porque alguém pediu. A gente faz isso porque o amor de Deus me constrange a fazer isso. Porque quando eu vejo que Deus enviou seu Filho e que pelo pecado de Adão todos pecaram, mas pela morte de Cristo todos nós temos a salvação, porque um só morreu por todos nós. Porque o castigo que nos traz a paz estava somente sobre uma pessoa, porque a morte, gente, era para mim e para você. Quem pecou foi Adão e Eva, esse pecado viria para mim, viria para você, mas Deus disse, não, o meu filho vai morrer por todos. E quando a gente entende a mensagem da graça, quando a gente entende a mensagem da salvação, quando você entende que não foi você que escolheu a Deus, foi Deus que te escolheu, isso me constrange a fazer algo. Isso me constrange a falar desse amor, isso me faz pregar esse amor, isso me faz viver por esse amor, isso me faz sair do lugar, isso me faz entender que eu sou um enviado do Senhor. E aí nesse ministério da reconciliação, tem alguns pontos que eu queria falar com vocês. Vamos ler do versículo 16. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Eu queria só abrir um parênteses. Paulo diz, olha, eu não considero ninguém mais do ponto de vista humano. Eu conheci um cara assim, eu conheci um evangelista assim. Evangelista é aquela pessoa que tem sede por vida. Todo mundo tem que evangelizar, mas existem pessoas com chamado específico para evangelista, né? Como eu tenho um chamado específico para o ensino, mas apesar de que todos nós evangelizamos. Eu estava sentado com esse cara e passava uma pessoa na rua, ele fazia assim, Tiago, eu não vejo gente não, eu vejo alma. Eu falei, rapaz, peraí, você está vendo alma onde? Eu não gosto dessas coisas não. Veja, já repreenda e me diga só depois vai embora, né? Aí ele fez, não, Tiago, quando eu vejo uma pessoa assim, eu já fico pensando, rapaz, essa pessoa já tem Jesus. Se essa pessoa agora, ela vai para o céu, morrer agora, ela vai para o céu. Ele já olha e já vê, não numa perspectiva humana, é você olhar numa perspectiva de eternidade para os outros. É isso que Paulo está dizendo. A ninguém mais considera somente da forma humana. O que Paulo está dizendo é assim, olha, eu não consigo olhar, é o que a gente precisa pensar, eu não consigo olhar para minha esposa, sabendo que ela não tem Jesus ainda, e olhar para ela apenas numa perspectiva humana. Porque quando eu olho para minha esposa e vejo que ela não tem Jesus ainda, eu percebo que ela não vai para o céu comigo. E eu não posso ficar considerando as pessoas somente sob uma perspectiva humana. Porque quando eu olho para os outros numa perspectiva humana, a gente acha que a vida encerra aqui, que a vida acaba com isso daqui. E aí quando eu olho dessa forma para as pessoas, nada me constrange a pregar o evangelho para ela. Quando você olha para o seu vizinho, isso é você olhar para o seu vizinho, é você olhar, sabe, para o seu aluno, é você olhar para o seu funcionário, é você olhar para as pessoas que estão ao seu lado, percebendo se elas têm Jesus e dizendo, eu não posso olhar para essa pessoa numa perspectiva humana. Eu preciso olhar para a minha família numa perspectiva divina, numa perspectiva eterna. Olhe para a sua casa agora, olhe para os seus filhos numa perspectiva eterna. Você precisa ou não pregar o evangelho. Olhe para os seus vizinhos numa perspectiva eterna. Olhe para a sua família, olhe para os seus funcionários, para os seus amigos. Você precisa ou não passar a enxergá-los numa perspectiva eterna.
Paulo está dizendo isso. A gente fica olhando para os outros, apenas nessa vidinha aqui, com roupinha bonitinha e tal. Ai, meu amigo, tem Jesus não, mas um dia, fiquei extremamente impactado. Esses dias fui pregar numa igreja. Uma menina me apresentou à igreja, orou por mim. E uma semana depois, essa menina veio a falecer. E a igreja inteira ficou num colapso e tudo. E eu falei, olha, fica tranquilo, porque numa perspectiva divina ela está nos céus. Difícil é quando você não consegue olhar para a pessoa que está perdida sem o Senhor e você não tem olhos espirituais para enxergá-la. E é por isso, gente, que a gente esquece de evangelizar, que a gente esquece de falar de Jesus. Eu diminuí isso, sabe, infelizmente. Mas antigamente, quando eu trabalhava em Patos, eu viajava para lá toda semana. Eu ia já orando por quem ia sentado do lado do meu ônibus. Eu já orava assim, já ficava, Deus, que venha uma pessoa aí bem aberta para ouvir o Senhor. Aí quando eu vinha um crente. Eu fazia, não, Deus, eu perdi a viagem lá de crente. Aí às vezes vinham os cabas todo doidos e tal. Eu falava, Deus, esse. Aí sentava. Quando sentava eu já fazia, boa tarde, tudo bem? Como é que está a vida? Não, está bem, vida, né? Você tem vida, você tem um Senhor? Você tem a vida eterna? Falando em vida, e a vida eterna? Não, não era assim não. Mas, sabe quando você puxa a conversa e fica só esperando a hora que você faz? Sim, e a eternidade, entendeu? E a eternidade. Porque você olha para essa vida e você fala, eu só tenho esse momento com essa pessoa, sabe? Ela ainda não tem Jesus, eu preciso falar de Jesus para ela. Eu preciso pregar para ela, eu preciso olhar para as pessoas com olhos espirituais. E aí Paulo, fechando o parênteses, Paulo ele fala algo, ele diz, agora que não enxerga ninguém mais no ponto de vista humano, versículo 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Eis que surgiram coisas novas. Às vezes a gente se pergunta, Tiago, eu não consigo falar, eu não consigo pregar, porque eu sou incapaz, né? Porque eu não sou inteligente o suficiente, porque eu não sei a Bíblia suficientemente e tal. E Paulo falou sobre isso, falou um pouco antes. Se você virar uma folha para trás, lá no capítulo 4, Paulo ele fala sobre isso. Ele lá no capítulo 4, versículo 7, volta aí um pouquinho, ele diz assim, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Paulo, gente, ele escreve essa carta extremamente triste. Paulo escreve essa carta chorando, porque as pessoas desprezavam Paulo. Essa igreja desprezava Paulo. Essa igreja não acreditava nem no apostolado de Paulo, não acreditava no ministério de Paulo. Você sabe que Paulo era um cara de um coração maravilhoso, mas às vezes era áspero na forma de falar. Era baixinho, careca, nada contra você, né? Mas ele tinha um problema nos olhos, né? Provavelmente esse era o espinho na carne dele. E existe um texto extra-bíblico que diz que Paulo era aquele a quem ninguém conseguia comer à sua frente. Porque provavelmente caíam secreções dos olhos de Paulo e que você não conseguia nem sentar à frente dele. Aí as pessoas preferiam Apolo, porque Apolo falava melhor, porque Apolo pregava melhor. Outros diziam, eu sou de Pedro, sou de Cefas, né? Não sou de Paulo, não gosto de Paulo. O pessoal ligava para a igreja e fazia, aí é Paulo que prega. Mandava para o WhatsApp oficial do Coríntios, da igreja de Coríntios. Coríntios, é Paulo porque eu sou de Paulo. Não, é Pedro, então não vou. Eu não sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Sabe? Não gosto de Paulo. Não gosto de Paulo. E as pessoas começaram a desprezar Paulo. As pessoas começaram a desprezar o ministério de Paulo. Isso é extremamente complicado, porque às vezes a gente está na igreja sem fazer nada, julgando o ministério dos outros. Eu não estou falando nem só de pregador, mas que infelizmente isso tanto acontece, mas eu estou falando da quantidade de vezes que você não faz nada, mas está julgando a menina que está dançando, está julgando a pessoa que está cantando, sabe? Ao invés de se constranger e fazer também. Mas o fato é que Paulo, gente, estava entristecido. Paulo estava entristecido porque as pessoas não acreditavam no seu ministério, não acreditavam no seu apostolado, o afastaram de si. E aí Paulo vai dizer, olha, você está olhando para mim? Paulo diz, olha, você está olhando para mim? Você está olhando para a minha carne? Você está olhando para a minha inteligência? Você está olhando para a minha retórica? Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu não me glorio em nada disso não, porque eu sou barro.
Porque por fora eu sou um vaso de barro. Eu não canto melhor do que você. Eu não prego melhor do que ninguém, sabe? Eu não evangelizo melhor do que ninguém. Eu não canto melhor do que ninguém, sabe? E nem quero. Eu faço o que eu faço. Mas eu sei de uma coisa, por fora eu sou tão barro quanto você é. Por fora eu e você somos completamente iguais, gente. Tá bom que eu sou mais bonito, mas no resto a gente é completamente igual. Completamente igual. Paulo vai dizer, olha, por fora eu sou um vaso de barro. Gente, eu vou lhe dizer, eu quero vaso de barro. O vaso de barro era o vaso de menor valor, que era de tão pequeno valor que era usado de pinico. Paulo diz que por fora eu sou um pinico. Por fora eu não tenho valor nenhum. Por fora, nessa minha carne aqui, você que está me julgando pela carne, você está me julgando pelo jeito que eu sou, pelo jeito que eu prego, sabe? Pelo jeito que eu ensino, pelo jeito que eu interpreto, pelo jeito que eu canto, ou pelo jeito que eu evangelizo, eu não sou ninguém. E nem quero ser, porque por fora eu e você somos barro. Gente, isso mudaria tanta coisa na nossa vida, se a gente começasse a entender isso. Porque Paulo diz assim, olha, eu sou um vaso de barro, mas eu tenho o que dentro de mim? Um tesouro que é Cristo. Porque eu tenho um tesouro em vasos de barro. Você pode me julgar pelo barro, mas se você me julga pelo barro, é porque você não vê o tesouro. É porque você não está vendo o tesouro que existe dentro de mim. E esse tesouro me usa da forma que Ele quer, para as pessoas que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser, da forma que o tesouro quiser usar. Esse vaso de barro, que sou eu, que é você, Ele vai usar e Ele pode usar, porque nós não dependemos de nós. Não é que você é capaz de mais ou capaz de menos, porque o que importa, gente, não é o barro, o que importa é o tesouro. Para a nossa vida com Deus, para o nosso ministério, o que a gente precisa entender é que o que importa é o tesouro e não o barro. O barro fraqueja, o barro é fraco, o barro erra, sabe? Mas o tesouro está lá nos consolando a cada dia. Se a gente tivesse essa percepção até na nossa vida pessoal, sabe? Na nossa autoestima, sabe? Na nossa forma de olhar para os outros, na nossa forma de olhar para nós mesmos, de parar de valorizar tanto aquilo que se vê com os olhos e não com o coração. Isso é tão importante. Paulo ele mostra a diferença de alguém que... Tem gente que se acha um vaso de ouro, né? Tem duas formas de você enxergar a vida. Ou você enxerga a vida como um vaso de barro com um tesouro dentro, ou você se acha um vaso de ouro. Eu nem vou dizer com o que dentro. Veio aqui, mas não vou dizer não, Jesus. Veja o versículo 8 comigo, do capítulo 4. Por fora é o quê? Barro. Por dentro, tesouro. Vamos de novo. Por fora, por dentro, ok. Se a nossa vida é assim, a gente vive dessa forma. Versículo 8. De todos os lados somos pressionados. Pressão é algo de fora ou de dentro? De fora. Eu sou pressionado, porque por fora, barro. Mas eu não sou desanimado. Desânimo é algo de fora ou de dentro? De dentro. Eu fico perplexo. Ficamos perplexos. Perplexidade é algo de fora. Mas eu não fico o quê? Desesperado. Somos perseguidos por fora, mas não somos abandonados. Ficamos até abatidos, mas não somos destruídos. Quando a gente entende que fora é barro, dentro é ouro, por fora a gente até sofre muita pressão na vida, a gente fica perplexo, a gente é perseguido e às vezes você vai até me ver abatido. Você pode até me ver abatido, mas você nunca vai me ver destruído. Eu posso me sentir às vezes perseguido, mas eu nunca vou me sentir abandonado. Você pode até me ver muitas vezes perplexo com muitas coisas, mas não desesperado. Porque dentro de mim existe um tesouro que se renova dia após dia. Ele diz no versículo 16: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia,
pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Olha, você que achava que esse texto era do Pequeno Príncipe. Versículo 18. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Olha o que diz o versículo 7. Porque vivemos como? Por fé e não por vista. As duas formas de se ver a vida, as duas formas de me entender e conseguir viver meu ministério. Olhando somente com aquilo que pode se ver com os olhos, que não é o essencial, ou olhando para aquilo que não se vê. Porque quando a gente olha para aquilo que não se vê, gente, aí a gente vive por fé e não por vista. Você quer viver um ministério, você quer ser enviado pelo Senhor, você precisa entender que por fora você é barro. Mas por dentro você tem um tesouro que te capacita, te renova, te socorre, não te abandona, te segura nos momentos de maior dificuldade, sabe? Dentro, gente, de nós existe um grande valor. Se a gente aprender a viver observando para isso, a gente vai conseguir viver de fé em fé e não de vista. Se eu tenho o ministério da reconciliação, eu entendo que as coisas velhas já passaram, Deus fez tudo novo. E Deus fez tudo novo onde? No meu coração, dentro de mim. E aí, já caminhando para o final, ele diz assim, volta lá para o versículo 20 do capítulo 5. Ele diz assim, portanto, somos embaixadores de Cristo. É como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Olha que interessante. Paulo diz que nós temos o ministério da reconciliação e Deus nos fez seus embaixadores. Sabe o que é um embaixador? Embaixador no Império Romano era aquela pessoa que quando o território entrava em paz, o imperador mandava vários embaixadores para essa terra estranha, para que eles pudessem garantir a paz naquele lugar. Sabe quem somos nós? Somos embaixadores enviados para esse mundo, para que a gente possa trazer a paz para esse lugar. Para que a gente possa representar uma terra que nem é nossa. Não é que você é extraterrestre, não. Mas é porque a gente foi chamado, gente, para viver uma outra ética, de uma outra forma nesse mundo. Esse mundo jaz no maligno, diz a palavra. O príncipe desse mundo é Satanás. E aí, se você quer viver nesse mundo de forma cristã, você vai ter que entender que essa terra não é sua. Né? Você vai ter que entender que às vezes você vai perder por ser ético. Você vai perder por ser cristão. Sabe? Mas muitas vezes isso vai acontecer porque nós não somos mais desse mundo. Você veio de fora, né, vê pela primeira vez, está achando que a gente é um bando de ET, né? Não é não. Mas é porque quando a gente quer viver nesse mundo de forma cristã, você sempre vai ser a minoria. Você sempre vai ser o único que vai viver de forma diferente. Eu acho interessante porque eu dou aula, né, eu sou professor, e é incrível como existem professores que se usurpam da sua função para dar em cima de aluno, né, de aluna e tal. E aí eu chego na sala de aula, começo a falar, mostrar as fotos da minha filha. Ó que menina linda, não sei o quê, Deus me deu, sabe? Ó minha esposa é mais linda ainda, meu Deus do céu, que mulher maravilhosa. Aí fico falando da minha família e tal. Dá 2 dias, os alunos já ficam, professor, o senhor é crente, né, professor? Eu estou notando aí, viu, professor, o seu Miguel aí na gente, viu? O senhor é crente, né? Sabe, porque as pessoas começam a notar que existe algo diferente, né? O interessante é que, às vezes, a gente entende que a nossa missão é pregar a nossa igreja. Nós somos embaixadores de uma igreja. Tem gente que parece que chega lá fora e fala, não, porque eu sou da Cidade Viva. Grande coisa. Mudou nada na história do Brasil, né? Ah, não, porque pastor Sérgio, né? Já vai pregar pastor Sérgio como senhor em Salvador, né? Não salva, viu? Não salva. Pastor Sérgio não salva. Porque, gente, às vezes a gente foca muito na igreja, a gente acha que nós somos enviados para pregar a nossa igreja. Só que, se você prestar atenção, Jesus falou muito pouco sobre a igreja. A igreja é a agência de Deus na terra, isso é óbvio, a igreja
que vem capacitada pelo Pentecostes, enfim, a gente acredita nisso tudo. Só que a igreja é meio, a igreja não é fim. O fim, gente, é o reino. O fim é a gente mudar esse Brasil, é mudar esse mundo. Esse é o fim, esse é o meu objetivo, esse é o seu objetivo. Quando você ora dizendo assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Você está dizendo assim, Deus, a gente vive aqui no reino de Satanás, mas eu faço parte de outro reino. Então, onde eu chegar, o reino de Deus vai entrar. Sabe, quando eu chegar na minha universidade, eu vou destronar Satanás da universidade e vou entronizar Jesus naquele lugar. Isso é reino. Isso é reino. Sabe, reino, né? Você vai chegar lá no céu, vai ter uma plaquinha, cidade viva, né? Aqui o prefeito é pastor Sérgio, né? Não, no céu a gente não fica só com cidade viva não, gente. No céu vai ter nosso amigo assembleano, vai ter nosso amigo presbiteriano, né? No céu vai estar todo mundo junto, porque nós não somos igrejas divididas. Nós até vivemos em comunidades específicas, mas nós somos a igreja do Senhor, que é o instrumento para se chegar no fim. E o fim é a restauração da nossa nação. O fim é a restauração das universidades, das escolas. O que a gente faz com nossa escola, gente? A gente está dizendo assim, olha, existe escola de todo jeito aí, mas aqui se vive o reino de Deus e a gente quer espalhar esse reino para todos os lugares, porque somos chamados, gente, para um reino. Para um reino, não é para a cidade viva tomar o Brasil, não. É para um reino tomar o Brasil. Eu sou cidadão de um reino, é isso que nós precisamos entender. E quando a gente entende isso, a gente vive uma missão integral. Uma reconciliação, o Ministério da Reconciliação, que é onde nós chegarmos, a gente vai dizer assim, olha, isso aqui está tomado pelo diabo. Você já assumiu um emprego que chegou lá, era o cão Cruzinho. Você falou, ó, cheguei, agora o negócio vai ser certo. Jesus vai estar nesse lugar aqui. Eu estava falando isso para uma pessoa que trabalha com 100 funcionários. Toda semana fazia uma reunião com 100 funcionários. Às vezes a gente tem essa coisa, né? Aqui é igreja, mas lá não, lá é funcionário e tal. E quando a gente pregou sobre missão integral, ela disse agora que toda semana, quando vai falar para os seus 100 funcionários, faz uma oração. Né? Coisa simples, coisas simples. Às vezes quando a gente quebra as paredes do templo e entende que na verdade a gente precisa ser crente fora do templo, né? Isso começa a mudar. Eu sou professor, né? E eu fui por um ano professor prostituto da UFPB, ou substituto, né? É a mesma coisa. E foi interessante, foi uma experiência muito boa para mim. Eu acho que eu consegui viver, influenciar a vida dos meus alunos. Eu era o que chegava na hora. Às vezes eu não chegava na hora não, vou mentir para vocês. Mas eu saía na hora, dava o livro todo. É porque era em Santa Rita, é longe isso. Dava o livro todo, era o professor mais carrasco. Rapaz, reprovava, tudinho. Os alunos me amam. Amam. Eles não amam na hora, mas quando acaba o período, me amam. Né? Não é assim? Não é assim? Aluno é assim, aluno é bicho estranho, né? Mas é dessa forma. E teve uma turma que me marcou muito. Várias turmas me marcaram. Quando acabava o período, fazia festinha para mim. É normal que quando acaba o período, o povo vai beber com os professores. Eu fui para uma sorveteria com eles, coisa de gordo, crente é bicho gordo, né? E aí fui com minha esposa, né? Fui eu, meu amor, a turma, eles quiseram marcar esse dia lá com a gente foi. E quando chegou lá, gente, eles fizeram, eu ando com isso direto, me amostrando, sabe, esse presente que eles deram para mim. É um biscuit, que era aqueles bonequinhos de bolo de casamento, não tem bolo de casamento? Eles fizeram um enorme para mim, que era eu, com vários livros grossos, assim, que eu chegava na universidade com aqueles vadimeco, né, aquele negócio de jurista, cheio de livro. E em cima dos livros tinha um livro escrito Bíblia Sagrada. E no quadro estava escrito assim, obrigado por ser um excelente professor. Eu ando direto com isso, às vezes eu vou pregar, eu levo, né, quando falo sobre missão integral, essas coisas, eu sempre levo, mas o bichinho está se quebrando, né, eu achei melhor deixar em casa e só contar a história. Eu vou tirar uma foto, que ele já está derretendo, tanto que eu estava me amostrando com ele, gospel, né? Mas é interessante isso, porque eu só falei de Jesus no último dia de aula, sabe? Eu só falei de Jesus no último dia de aula. Mas eles conseguiram ver que em cima de todos aqueles livros existia uma Bíblia Sagrada.
Porque talvez isso seja realmente a nossa missão, ser relevante e entronizar Jesus onde eu estiver. Qual é a sua área? É o direito? É a medicina? É a saúde? Sabe? São as artes? Qual é a sua área? Entroniza Jesus nessa área. E quando você chegar nessa área, você vai reconciliar as pessoas com Deus. Para a gente encerrar, o versículo 1 do capítulo 6, ele diz assim: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Tem um texto que eu gosto muito, que está lá no capítulo 2. Ele diz assim: mas graças a Deus, que sempre nos conduz o quê, gente? Vitoriosamente em Cristo. E por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, o perfume de Cristo, entre os que estão sendo salvos. Eu vou repetir. Porque para Deus somos o perfume de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, os que estão perecendo, somos cheiro de morte. Mas para aqueles que são os que estão sendo salvos, somos fragrância de vida. Uma vez, eu tinha um professor, e esse professor foi para a França. E ele disse que ia trazer um perfume francês para mim. Aí eu falei, tu não traz? Ele falou, traga, tu não traz? Traga, e trouxe. Rapaz, é desse tamanho, a caixa é desse tamanho, mas o perfume é desse, a tampa é assim, a tampa é maior que o perfume. Eu até disse, rapaz, te enganaram, essas coisas de rico engana mesmo, né? Aí eu fiz, rapaz, eu não acredito que eu vou deixar de usar alfazema, né? Aí eu fiz, não, vamos fazer o seguinte, aí peguei, eu só usei até hoje 2 vezes esse perfume. 2 vezes. E teve uma vez, que foi a primeira, que eu fui chamado para pregar num congresso. E aí quando eu fui de terno, fui todo bonito, normal, né? Fui todo elegante e tal. E eu falei, rapaz, eu vou botar esse perfume. Quando eu vi, ele é daquele de borrifar. Eu tenho uma pena desse que borrifa, porque vaza muito, né? E eu falei, meu Deus, é tão pequeno, eu não posso gastar, né? Porque a alfazema é da melhor forma. Você abre a tampa e vira assim. Só gasta essa bolinha, né? E tem o pescoço, né? No pescoço... Quem está rindo faz, né? Faz. Eu sei que faz. E quando eu vi que era assim de borrifar, eu borrifo bem perto. Para não perder nenhuma farofinha do negócio, né? Pronto, amor, pronto. Aí eu boto aqui, ralo os 2 braços. Pronto. Aí fui, rapaz, eu fui muito empolgado, viu? Rapaz, quando eu entro no carro... Menina, parece que você está na Torre Eiffel. É um negócio assim, maravilhoso, né? Aí eu fui abalando, né? Cheguei lá no congresso, aí cheguei e me apresentei para a pessoa lá da organização e eu sou pastor Tiago Dutra. Ela, quem? Aí eu, pastor Tiago Dutra. Ela fez, mas eu estou esperando o pastor André. Eu falei, não, eu confirmou, sou eu que vou pregar. Aí ela fez, não, mas quem confirmou isso com você? Eu falei, fulano. Aí eu falei, vou chamar fulano. Chamou fulano, fulano quando me viu ficou vermelho. Fez, pastor, eu pensei que a gente tinha cancelado. Eu fiz... Não, meu irmão, a gente não cancelou, não. Aí ele fez, não, pastor, é porque a gente chamou outro pastor e tal. Eu fiz, não, beleza. Gente, eu não fiquei nem triste porque não preguei. Porque eu sabia que tinha outro pastor lá que ia pregar, entendeu? Eu fiquei triste que eu fui para casa. Eu preciso gastar esse perfume em algum lugar. Só que meu amor já estava dormindo. Eu falei, amor, a gente precisa botar um ambiente nesse perfume, né? Tá um negócio. Rapaz, aí eu cheguei em casa, fui tomar banho. Eu vi aquele perfume escorrendo pelo ralo, assim.
Rapaz, deu uma pena tão grande, é sério. Vocês estão... Eu fiquei tão triste nesse dia. Mas, porque é triste você perder, você está com esse perfume tão maravilhoso, você perde esse perfume, né? Mas quando eu leio esse texto, eu sempre lembro dessa história, porque esse texto, o contexto dele é o seguinte: quando um soldado, um general romano ganhava uma guerra, ele chegava e entrava na cidade, marchando com todos os seus soldados atrás, e os soldados iam fazendo holocaustos, e nesses holocaustos iam subindo perfume, e isso era conhecido os perfumes dos deuses. Então, quando os cidadãos chegavam e viam a entrada daquele exército, eles sentiam o cheiro do Deus que deu a vitória. Paulo usa essa história como metáfora e diz: nós, como igreja do Senhor, nossa função é entrar nas cidades com Jesus na frente. O holocausto que é Cristo vai subindo o aroma pela cidade. E quando nós entramos e marchamos vitoriosamente por esse mundo, as pessoas cheiram, entendem a fragrância que nós emitimos e elas entendem que quem foi o Deus que nos deu a vitória. A nossa missão é marchar pela cidade, entrar nas cidades, mostrando quem foi o Deus que nos deu a vitória, quem foi o Deus que nos deu a vida. E a questão, gente, é que se esse perfume exala, mas nós nos calamos, esse perfume se perde no ralo. E como seria bom se nós entendêssemos que nós exalamos o maior perfume que existe no mundo, mas se nós nos calamos, a Bíblia diz que para aqueles que nós nos calamos, o perfume de Cristo se torna perfume de morte. Porque essas pessoas, gente, se não aceitarem a Jesus, elas não viverão eternamente com o Senhor. Agora, esse perfume, quando ele exala e as pessoas dizem, existe uma diferença em você. Aí você diz, a diferença é porque eu me reconciliei com Deus. E ela vai dizer, como é que você se reconciliou com Deus? Aí você vai dizer, por Jesus. Porque um morreu por todos e todos morreram para que todos, através do um, pudessem ter a vida eterna. Esse é o perfume que não vai para o ralo nunca. Esse é o perfume que muda a vida das pessoas, que transforma a existência das pessoas. E ele acontece quando você é enviado para pregar a mensagem da reconciliação. Que você possa olhar para as pessoas não com olhos humanos, olhe com olhos eternos. Deixe-as sentir a fragrância de Cristo na sua vida e fale do amor de Deus para ela. E que em Cristo Jesus ela sinta um doce perfume da salvação. Deus nos abençoe. Amém?